pré-natal é um dos momentos mais importantes da gestação e na relação médico-paciente. Bem conduzido, oferece saúde materna e saúde fetal. É oferecido no SUS, Sistema Único de Saúde, e na saúde suplementar. Para a discussão do tema pré-natal, o programa Saúde Marília, no seu 7º ano aqui na TV Marília, convidou o professor Romildo Monteiro de Albuquerque Pereira, professor da Unidade de Prática Profissional, 4ª série da FAMEMA. Professor Romildo, pela primeira vez aqui no Saúde Marília, no primeiro bloco, a primeira pergunta: qual a importância, professor Romildo, em se falando de pré-natal, do planejamento da gestação? Boa tarde. Boa tarde, Milton. Antes de mais nada, agradeço aí o convite para a gente participar do seu programa. Boa tarde aos telespectadores. E é muito bom a gente poder ter essa oportunidade de estar conversando sobre a nossa prática diária. A sua pergunta é a importância do pré-natal para a saúde materno-fetal. Isso é importante a gente imaginar que, eu diria que seria interessante a gente planejar o pré-natal, ou seja, pensar na pré-concepção para que a gente não tenha grandes dificuldades durante o transcurso dessa gestação. Então, pensar na importância de você estar fazendo o seu exame pré-concepcional. Hoje nós estamos diante de uma epidemia de obesidade, de sobrepeso, e a gente sabe que essa obesidade e sobrepeso ela traz realmente consequências muito sérias, né? Tanto para a mãe como para o feto. Seria interessante também, Milton, a gente estar pensando em oferecer para essa paciente que está se candidatando a engravidar, né, a suplementação do ácido fólico, a alimentação rápida, que todos nós estamos aí inseridos nela e tendo dificuldade de estar ingerindo alimentos ricos em ácido fólico. E a gente sabe que esse elemento, esse derivado do complexo B, ele previne os efeitos abertos do tubo neural, né? Ou seja, as crianças nascerem com defeitos ao longo da sua medula vertebral e sem calota craniana, etc. Então, oferecer para essa paciente, essa candidata a engravidar, uma suplementação prévia de ácido fólico. Enfim, que ela visite o seu ginecologista, que ela visite o seu médico, que ela verifique seu estado de saúde, os seus parâmetros, para que a gente possa ter uma gravidez tranquila e feliz. Professor Romildo, na primeira consulta, no primeiro momento dessa relação médico-paciente, doenças pré-existentes são levantadas nesse momento? Isso é extremamente importante, né, Milton? Porque diante do quadro de obesidade que a população se vê inserida, os diabetes gestacionais, que a gente precisa pesquisar durante a gravidez, mas que uma paciente com sobrepeso ou uma paciente que já seja diabética, né, ela precisa estar, antes de engravidar, com o seu equilíbrio glicêmico tranquilo. As hipertensas precisam, de uma forma ou de outra, estar dando uma olhada nos seus níveis pressóricos, revendo seus hábitos alimentares e a sua dieta, né? Todo mundo gosta hoje, Milton, de estar cozinhando, né? E a dona de casa adora uma comida gostosa, bem temperada, e elas fazem isso com muito amor, né? E este amor nos tabletes, nos pozinhos, nos temperos, né, que realmente traz um sabor diferenciado na alimentação, ela é rica em sódio. E o sódio hoje está sendo realmente um vilão no mundo inteiro. As pessoas estão muito preocupadas, a ciência está muito preocupada em se diminuir o uso do sódio na alimentação, no sentido da gente estar prevenindo não só a hipertensão arterial, né, mas as consequências todas que essa hipertensão arterial traz, infarto, derrame, né, sequelas de acidentes vasculares cerebrais, etc. Então, é interessante que a gente já na primeira consulta esteja diagnosticando, levantando essas patologias pré-existentes, conversando com a paciente, motivando essa paciente a aderir
há um período de adaptação alimentar, de exercícios e mesmo de correção, né, no caso das diabéticas, né, com medicamentos orais ou usando a insulina. Professor Romildo, a história pregressa obstétrica, as gestações prévias, são importantes também a serem abordadas no primeiro momento dessa relação médico-paciente? Certamente, Milton, porque ela vai, a história pregressa, né, vai trazer para nós, né, parâmetros para a gente estar avaliando durante todo o transcorrer dessa gravidez, né, o que a gente pode esperar dessa paciente, né, e está tentando mecanismos que venham corrigir e equilibrar esse binômio feto-mãe. Então, veja só, uma mãe que diz para mim que ela engordou 20, 30 quilos durante a sua gravidez anterior, que ela teve um feto que nasceu com em torno de 4 quilos, ou que passou desse peso, desses 4 quilos, isso já diz para nós, com toda certeza, que essa paciente ela teve algum desequilíbrio no seu metabolismo de carboidratos especificamente, mas de proteínas e lipídios também, e certamente a gente precisa tomar um cuidado especial, né, em estar motivando essa paciente para aderir a uma dieta, aderir a exercícios físicos, né. A gente sabe que, por exemplo, uma gestante diabética, né, e que teve um feto de grande peso quando da sua gravidez anterior, se ela caminhar, por exemplo, meia hora por dia, né, caminhar, não precisa fazer ginástica, né, ir para uma academia, caminhar simplesmente, ela tem um benefício muito grande no equilíbrio da sua glicemia. As mulheres que apresentaram hipertensão arterial, o grande vilão, o grande problema de morte materna, né, a causa de morte materna, as hipertensões durante a gravidez. Isso a gente precisa ter um cuidado especial, motivar essas pacientes, pedir para que elas realmente tomem a medicação necessária, quando necessária, mas acima de tudo, Milton, eu acho que a dieta, né, o que comer, o quanto engordar e fazer uma atividade física, ela é fundamental para que a gente tenha um pré-natal tranquilo. Professor Romildo, e a vacinação? Que vacinas a gestante deveria já ter sido utilizadas no passado, ou que faltam agora nesse momento, nesse primeiro contato? Que tipo de calendário a gestante é obrigada a se submeter para que a gestação transcorra normalmente? Então, Milton, a gente sabe que no nosso país, numa cidade como Marília, no estado de São Paulo, né, o programa de vacinação do governo federal, ele já de uma forma ou de outra, mantém essa população vacinada, né, contra as patologias frequentes, mais prevalentes, etc. Durante a gravidez, eu acho de suma importância que a gente esteja revendo ou reativando esse sistema imunológico materno sobre o tétano, né? A vacinação tetânica que deve ser oferecida para a paciente depois do 5º mês. Quando você faz o esquema vacinal com a antitetânica, ela tem uma validade, uma cobertura de 10 anos. Mas durante a gravidez é interessante que aquela gestante que foi exposta à última dose de vacina e nos últimos 5 anos, né, passado esse prazo de 5 anos, seria interessante que a gente pudesse estar reacendendo no seu organismo com uma dose adicional de antitetânica, né, para que essa cobertura, tanto para ela como para o feto, seja eficaz. Seria interessante, a gente está vendo aí as hepatites, as vacinas da hepatite, né? A hepatite B, uma doença facilmente transmissível, né, e que tem nos preocupado bastante, a vacina dela é uma vacina produzida com engenharia genética e não oferece de uma forma ou de outra nenhuma contraindicação. O grande dilema é quando a gente tem que vacinar essas gestantes que foram, por exemplo, expostas a
a mordidas de animais silvestres, cães, e que a gente perde o contato com esses animais, né? A vacina antirrábica, nesse caso, se faz imperiosa. Ela tem que ser aplicada e o custo-benefício tem que ser realmente avaliado. Então, a gente faz a vacina antirrábica. Mas, em suma, o resto do calendário, a gente sabe que a paciente já veio vacinada, que ela já tem essa cobertura vacinal. Existe um número de consultas que seria indicado pelo Ministério da Saúde, principalmente quando se fala em SUS, e que pode diferir em relação à saúde suplementar. Esse número de consultas, professor, ao longo da gestação, qual seria o número mínimo desejável? O ideal seria um número de 5, 7 consultas durante o seu pré-natal. Na nossa realidade local, eu acho que muitas vezes esse número de consultas até excede esse número, né? A paciente, ela vai visitando o seu ginecologista uma vez por mês, né? Se ela começa o pré-natal depois do segundo mês, né? Provavelmente, quando ela chega no nono mês, oitavo para o nono mês, ela visita o seu ginecologista uma vez por semana, Milton, né? E isso faz com que haja um acréscimo nesse número de consultas, né? E essa cobertura torna-se realmente interessante e eficaz. Quais seriam os exames laboratoriais, professor, que seriam solicitados, considerando o primeiro, segundo e terceiro trimestres? Milton, olha, existe uma padronização, né, nos exames laboratoriais. Você pede um hemograma, né, você vai avaliar uma glicemia, uma toxoplasmose, né, você vai pedir os exames relacionados com as viroses, as hepatites, né, o grupo sanguíneo dessa paciente. E existe uma preocupação muito grande das pacientes que são RH negativa e elas têm muitas dúvidas em relação a isso, né? E é bom lembrar que quando a mãe é RH negativa, né, e o esposo é RH positivo, ou ele desconhece, ou ela desconhece, né, isso requer exames complementares, né? Uma coisa interessante que a gente não pode esquecer é de estar preocupado com a toxoplasmose, né? Muitas vezes você faz um exame uma aferição dos níveis anticorpos de toxoplasmose e eles vêm negativo. Quando essa paciente é negativa, então eu acho que a gente precisa redobrar os cuidados ao longo dessa gravidez, repetir esse exame, né? Porque ela pode adquirir a toxoplasmose. E a toxoplasmose é uma coisa assim, facilmente adquirida através de quê? De carnes cruas, manuseio de carnes cruas ou verduras e frutas mal lavadas. Por que isso, Milton? Porque o animal que transmite a toxoplasmose, ele é o gato. E é as fezes do gato que, de uma forma ou de outra, faz a veiculação do toxoplasma. Tivemos recentemente, né, no Vale do Ivaí, no Paraná, um surto de toxoplasmose e depois de se pesquisar muito, o Ministério da Saúde mandou técnicos especiais para estar averiguando, porque não se conseguia saber de onde era que estava vindo esse foco de contaminação. Chegou-se à conclusão de que uma gata havia dado cria num reservatório de água da cidade e praticamente a água servida na cidade era uma água, não é, veiculada com o Toxoplasma gondii. É preciso tomar cuidado, né? Durante a gravidez, às vezes o hábito de fazer um churrasquinho de final de semana, verificar se a carne, o tempero da carne está bom, às vezes levar a mão nos olhos, e se essa carne estiver contaminada, ela vai realmente adquirir. Um outro problema muito sério que a gente precisa estar atento, né, é a verificação da sífilis, né? Sabe? Um exame contra a sífilis. E a sífilis não oferece imunidade perene, né? O paciente pode realmente se recontaminar e a gente precisa estar repetindo esses exames ao longo da gravidez. Finalmente, naquelas pacientes que estão com sobrepeso, né, que tem uma cintura, uma circunferência
abdominal, especialmente para as mulheres, antes dela engravidar, acima de 85 centímetros, a gente vai ficar esperto com essa paciente se na realidade no primeiro trimestre da gravidez ela apresentar um nível de glicose no sangue em torno de 90 ou acima de 90 miligramas por decilitro, ela é uma paciente que vai ser rastreada ao longo de toda a sua gravidez para a gente estar prevenindo o problema da diabetes gestacional ou dos fetos grandes, os fetos macrossômicos. O programa Saúde Marília está discutindo o tema pré-natal com a presença do professor Romildo Monteiro de Albuquerque Pereira, professor da Unidade de Prática Profissional, 4ª série da FAMEM. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, hoje debatendo o tema pré-natal com a presença do professor Romildo Monteiro de Albuquerque Pereira, professor da Unidade de Prática Profissional, 4ª série da FAMEM. Professor Romildo, agora nesse bloco vamos falar de doenças que podem estar acompanhando uma gestação. A importância do conhecimento do diabetes e da hipertensão na gestação. Então, Milton, o diabetes, ele na realidade, o desequilíbrio do metabolismo dos carboidratos durante a gravidez, ele é sério, né? Quando a gente insiste com a nossa paciente no sentido de ela não ganhar excessivamente peso, tá? É porque a gente precisa prevenir, né, o crescimento fetal exacerbado, né? Esse crescimento fetal exacerbado, ele traz consequências tanto durante a vida intraútero dessa paciente, mas durante o parto, no momento imediatamente após o parto, para o resto da vida do paciente, né? Por quê? Porque o pâncreas dessas crianças, desses fetos, ele foi durante a sua gestação extremamente estimulado e muitas vezes aquele fetinho ele já nasce grande, a glicose passa pela placenta por um processo que a gente diz que é uma difusão facilitada, ou seja, a glicose é um elemento primordial para o desenvolvimento do feto, né? E ele junto com a insulina, ele cresce, ele age como um hormônio de crescimento. Então veja só, quando a mãe, né, transforma a sua alimentação numa usina, né, produtora de açúcar, né, e esse açúcar quando chega no fetinho lá, ele vai ter que dar uma resposta para isso. O pâncreas desses fetos começam a produzir mais insulina, né? E eles vão crescendo cada vez mais. Acontece que esse crescimento vai trazer problemas, né, na hora do parto. Um dos grandes problemas dos fetos grandes, que têm peso acima de 4 quilos, são os ombros muito grandes. A cabeça, na realidade, não tem um crescimento muito exagerado, e ela consegue passar pelo estreito inferior da bacia feminina, mas os ombros eles ficam, né, impactados. E aí o que acontece? Na necessidade de se fazer nascer, muitas vezes você, com manobras, você começa a quebrar a clavícula desses fetinhos, né? E essas crianças vão ter que depois irem para uma UTI neonatal e sofrer todas as consequências de contaminação, etc. No pós-parto imediato, esses fetos continuam a produzir, o seu pâncreas continua a produzir altas taxas de insulina, e a mãe não tem alimento suficiente de uma forma ou de outra. O colostro não é um alimento nos primeiros dias de vida que está relacionado com a nutrição melhor para esse feto, mas o colostro é um elemento materno rico em imunizantes, né? Todos os anticorpos que a mãe tem gerado no seu corpo vão ser oferecidos para aquele fetinho durante o primeiro, segundo dia de nascimento, tá? Então, a insulina está sendo produzida, mantém-se nas mesmas taxas altas, e o que acontece é que esse feto, se não tiver uma vigilância neonatal muito precisa,
eles podem vir a ter hipoglicemia, né, convulsões, danos cerebrais, e você, como neurologista, sabe muito bem as consequências disso. Então, de imediato, a gente teria isso. E ao longo da sua vida, muitas vezes, esses fetos tornam-se diabéticos tipo 1, diabético juvenil, né? Ou tornam-se diabéticos tipo 2 na sua fase mais avançada de idade. Então é preciso a gente realmente ser rigoroso no ganho ponderal dessas pacientes, insistir para que elas realmente tenham uma alimentação diversificada de legumes, frutas, verduras, diminua o consumo de alimentos calóricos, gorduras, frituras, né, alimentos fast food, as pizzas, os hambúrgueres, os x-tudos da vida, gostosos, mas prejudiciais para todos nós, inclusive durante a gravidez. Com isso também, quando a gente faz a prevenção da obesidade, permite que a paciente insiste para que ela não ultrapasse a 1 kg, 1,5 kg de ganho ponderal por mês, você também vai prevenindo essa paciente a hipertensão arterial. Grande problema, né, que a gente tem é realmente essa história da hipertensão, né? Professor Romildo, aí a pressão elevada, algumas mulheres já têm a hipertensão arterial crônica antes dessa gestação, algumas desenvolvem na gestação, que é a pré-eclâmpsia, e algumas, ambas, superajuntadas. Gostaria que o professor comentasse essas apresentações clínicas. Então, Milton, essas apresentações são fáceis da gente estar transcorrendo para você. A paciente que já é hipertensa, previamente hipertensa, né? Ela já sabe, ela toma os seus cuidados, ela toma a sua medicação, essa medicação de uma forma ou de outra, adaptando-se ao período gestacional. Algumas medicações não podem ser usadas durante o período gestacional, porque elas trazem problemas para o feto realmente muito sérios, né? Mas existe medicação antihipertensiva adaptada ao período gestacional, e essa paciente vai sendo tocada desse jeito. A doença hipertensiva específica da gravidez, que é uma doença que a ciência ainda precisa estudar muito e trazer muitas respostas para nós, ela se desenvolve a partir do 5º mês de gravidez. Esse é um marco interessante, né? A paciente vem transcorrendo a sua gravidez com níveis pressóricos legais, e no 5º mês ela começa realmente a apresentar índices aumentados de pressão. Elas começam também a fazer edema, tá? E quando a gente vai examinar a urina dessas pacientes, elas, num período mais avançado, elas apresentam perda de proteína na urina, e essa tríade, de uma forma ou de outra, caracteriza a doença hipertensiva específica da gravidez. Essa é uma causa de partos prematuros, da gente estar tendo que interromper essa gravidez precocemente, porque a gente sabe que a placenta e substâncias produzidas por essa placenta, né, são responsáveis pela manutenção dessa hipertensão, trazendo como consequência fetos ainda com dificuldades de respirar, com pulmões ainda, né, não com substâncias surfactantes suficientes para permitir uma respiração adequada, e esses fetos correm risco de vida, e quando não, realmente tem consequências mais graves, né? Então, prevenir essa doença hipertensiva é uma coisa importante, tá? Trazer essas pacientes que são candidatas a desenvolverem essas doenças hipertensivas na sua fase pré-concepcional, né, para peso ideal, né, para controle de diabetes, porque são 2 agravantes, né, durante a gravidez, no sentido de desenvolver essa doença grave, que é a doença hipertensiva específica da gravidez. No pré-natal, professor, se constatando macrosomia fetal, a escolha do tipo de parto, via vaginal, parto tipo cesárea, quais são os comentários? Então, Milton, eu sou uma pessoa que não sou um médico que realmente adote, né, como conduta a via baixa de parto. Eu acho que ela realmente é tão apregoada, mas ela traz as suas consequências, às vezes não de imediato, mas no transcorrer da vida dessa paciente, né? No período em que os seus níveis estrogênicos começam a diminuir e que existe uma atrofia da musculatura do assoalho pélvico, essa mulher, com toda certeza, ela vai ter consequências do seu parto normal. Eu sou um adepto ferrenho da cesárea, da via alta. E eu não nego que, diante de um feto macrossômico, eu me sentiria muito angustiado em estar
conduzindo essa paciente para um parto normal, porque a gente sabe que é muito difícil, muitas vezes, você fazer o desprendimento desses ombros, né? Esses fetos realmente têm dificuldade de nascer e as consequências realmente são previsíveis. Por essa razão que eu acho que eu opto, nesses casos, pela via alta. Eu gosto da cesárea. Na visão do professor, no primeiro bloco, o professor comentava dos exames laboratoriais. Sim. Na visão do professor, em relação à ultrassonografia, alguns estudos mostram que se deveria solicitar pelo primeiro trimestre para avaliar a idade gestacional e alguns estudos apontam também na 20ª semana na busca de malformações. Seria essa a visão do professor? Essa é realmente a conduta que a gente deve ter, né, Milton? Você veja que datar a gravidez, né, através da ultrassonografia, a ultrassonografia do primeiro trimestre, ela realmente é um argumento forte para que a gente tenha tranquilidade de saber quantos meses esse fetinho tem, né? Na entre a 11ª e a 13ª semana, é imperioso hoje que a gente esteja olhando uma prega que o fetinho tem atrás da nuca, e isso se traduz como translucência nucal. Tá? A translucência nucal, ou seja, esse edema que esse fetinho, nesse período gestacional, apresenta, dependendo da espessura, né, desse edema, ela traduz para nós a possibilidade de fetos apresentarem malformações e os problemas das trissomias, ou seja, a síndrome de Down, né, que é a trissomia do cromossoma 21, não só dele, do 18, do 13, do 16, né? Na síndrome de Down, na trissomia do Down, esses fetos ainda têm condições de serem viáveis, de nascerem. Todos nós convivemos com as pessoas portadoras de síndrome de Down. Mas as demais trissomias, as 16, 18, do 13 e de outras mais, elas são incompatíveis com a vida, né? A translucência nucal também aponta para a gente a malformação, às vezes, malformações cardíacas, hérnias diafragmáticas, enfim, uma série de outras patologias que já podem ser rastreadas desde o início dessa gestação. O ultrassom realizado entre 19, 20 e 22 semanas de gravidez, ele oferece a oportunidade de a gente estar estudando, né, mais pormenorizadamente esse feto, data muito bem ainda essa gestação, oferece uma segurança muito grande para aqueles que gostam da via alta como eu, de estar planejando o horário desse nascimento, mas ele informa a respeito das patologias que esse feto possa estar apresentando. Então, esses dois ultrassons eu acho de suma importância que a gente possa estar oferecendo durante o pré-natal, tá? Hoje se fala muito e se insiste muito no exame morfológico fetal. Isso eu não sei de onde que começou a surgir e as pacientes têm realmente insistido muito em fazerem o exame morfológico. Em que consiste esse exame morfológico? Ele é um ultrassom minucioso, onde o ultrassonografista ele precisa contar todos os dedos da mão, dos pés, olhar a distância pupilar, olhar palato, enfim, é um exame que o ultrassonografista ele vai correr o organismo inteiro desse fetinho, né, em busca de alterações. Acontece, Milton, que esse exame, hoje, com a demanda que está sendo, essa demanda reprimida, nós não temos ultrassonografistas no país nem na cidade. É um exame que demora, às vezes, 1 hora e pouco, e, na verdade, não se tem tempo hábil para estar fazendo esse exame. Esse exame, eu gosto de pensar que ele foi direcionado para aquelas mulheres que têm mais de 35 anos de idade, que apresentaram abortos pregressos, né? Que elas apresentaram na sua família, né? Ou na sua prole, alguma malformação, fetos com malformações. Então, a partir daí, eu acho que a gente tem que, de uma forma ou de outra, pedir um ultrassom morfológico. Mas, no decorrer,
pacientes jovens, casais jovens, sem nenhuma referência de malformações, outras suspeitas, eu acho que a gente precisava pensar muito antes de estar indicando o morfológico, justamente porque é um exame que demanda tempo, nós não temos ultrassonografista para estar realizando isso com a acurácia necessária, e eu acho que o ultrassom bem feito por um bom ultrassonografista, ele já detecta de uma forma ou de outra um monte de malformações e a gente pode tomar condutas e planejar o atendimento desse fetinho. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e perguntamos ao professor Romildo, podemos então, na síntese do pré-natal, balizar gestação então de alto risco e baixo risco na evolução da gestação, tendo então todos esses conhecimentos do pré-natal? Então, Milton, o pré-natalista, né, eu brinco às vezes com os meus alunos, os meus pacientes, ele tem que ser um detetive, né, constante, né? Logicamente que tem pacientes que você já desde o início do pré-natal você detecta que essa paciente é uma paciente que a gente classificaria ela como uma paciente de alto risco, né? Outras passam a ser de alto risco ao longo dessa gravidez, como é no caso das doenças hipertensivas específicas da gravidez, no avançar de pacientes que têm diabetes, que desenvolvem diabetes gestacional, e a gente vai detectando isso ao longo do pré-natal. Então, eu acho que é necessário que a gente faça essa classificação, tenha essa noção muito clara, para que a gente possa estar direcionando essa paciente para serviços, especialmente a gente que trabalha na rede básica de saúde, que a gente possa estar direcionando essas pacientes para locais onde a acurácia, a complexidade desses locais de atendimento acudam às necessidades dessas pacientes e elas possam, de uma forma ou de outra, ter a tranquilidade de, mesmo tendo as suas patologias desenvolvidas, elas possam saber que elas vão receber o melhor para ela e para os seus fetos, né? Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Romildo para suas considerações finais, agradecimentos finais no tema pré-natal. Milton, eu acho que foi um bate-papo assim rápido, procuramos ser objetivos, agradeço o seu convite, espero que as orientações e aquilo que a gente de uma forma ou de outra trouxe para o seu público possa servir de ajuda. E estamos aí, eu tenho inteiro dispor para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? O programa Saúde Marília discutiu no dia de hoje o tema pré-natal com a presença do professor Romildo Monteiro de Albuquerque Pereira, professor da Unidade de Prática Profissional, 4ª série da FAMEMA, médico ginecologista e obstetra. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do programa. Anote o e-mail saudemarília@unimedmarília.com.br. Quem investe em saúde, investe em qualidade de vida.